Olha aqueles que aparentemente não é nada, mas ele traz para o seu reino, e dentro do seu reino ele usa para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Estar aqui hoje não são méritos conquistados por nós mesmos, mas são pelo próprio Jesus Cristo, onde outrora ele, vindo do céu à terra, viveu aqui na condição de ser humano, de homem. E como a Bíblia bem explica, ensina e diz, não pecou em nada. Esteve na carne, na condição também de ser ele sendo Deus, mas ainda assim não pecou em nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a prova viva de que quando a gente quer de fato viver seguindo o caminho reto que Deus nos impõe a viver, a gente consegue. Mas a Bíblia diz também, é claro, né? A carne é fraca, mas o Espírito que está em nós, ele é forte. Glória a Deus. E a gente fortifica este Espírito através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto, a Bíblia vai dizer através do profeta Isaías. Ele vai começar dizendo: quem foi que creu nesse tipo de pregação? Jesus Cristo, ele ter vindo aqui. Quem é que creu nisso? Quem acreditou nisso? E ele começa a dar uma rápida explanada daquilo que Jesus passou e viveu aqui na terra. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho a alguns anos atrás. A Bíblia diz que Jesus é levantado, o seu ministério ele é levantado com a idade de 30 anos. Então Jesus ele começa a pregar e a ensinar. E a principal mensagem de Jesus Cristo é a que nós também pregamos no dia de hoje. Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Arrependimento e conversão é necessária ainda. Não foi apenas lá no passado, no tempo antigo, não. É necessário também nos dias de hoje, principalmente nesses últimos dias que a gente vive. Porque a gente vive e tem visto a prova de tudo que está acontecendo, e a gente vê hoje a Bíblia se cumprindo em muitas coisas. Tem pessoas que querem contradizer a existência de Cristo. Não, dizer, não, Jesus ele não existiu, nunca existiu. Isso é mentira. Mas Jesus, assumindo a forma de homem, veio a esta terra. Sabe por que ele veio aqui? Porque ele sabia que se ele não viesse e não tivesse cumprido a sua missão, todos nós estávamos condenados a uma coisa: a perdição eterna, condenação eterna. Mas sabe por que ele veio aqui? A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, mas ele rejeita, ele abomina o pecado. E na condição de ele amar tanto o pecador, que é eu e você, ele enviou Jesus Cristo à terra. A Bíblia vai dizer, está inserida lá em João capítulo 3, o capítulo mais conhecido, os versos mais conhecidos da igreja e daqueles que nos ouvem pregar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, nós, seres humanos, de uma maneira tão grande, mas tão grande que não se define com palavras, que enviou o seu Filho ao mundo. Louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas alcance a vida eterna, a salvação eterna. E vai continuar no verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio aqui para condenar ninguém, mas ele veio para mostrar a direção e o caminho que se deve percorrer e seguir. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que através dele o mundo fosse salvo. Como costumo dizer, Jesus Cristo é aquela ponte que foi quebrada.
o acesso que dava do homem a Deus, mas que no jardim do Éden foi quebrado o elo, foi despedaçado a aliança. Jesus veio nesta condição de restabelecer a aliança, que outrora um dia foi quebrada, foi destituída. Jesus veio nesse propósito. Mas Isaías vai bradar e vai dizer: mas quem foi que creu nessa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, com a imagem de uma terra seca, uma terra que não tem vida. Não tinha parecer, a Bíblia diz. Jesus Cristo não tinha parecer, nem formosura. Mas olhando nós para ele, a Bíblia diz: nenhuma beleza víamos nele, para que sentíssemos desejo, para que nós desejássemos olhar para ele. Isaías se refere neste momento aqui a todo o sofrimento que Jesus viveu e passou por mim e por você. Isaías refere-se neste momento a todo o cálice que Cristo ele bebeu por nós. A gente sabe que o sofrimento de Cristo foi terrível. E hoje, na condição de seres humanos, nós, basta alguém pisar no dedão do nosso pé que a gente quer desistir de tudo. Quer dizer não quero mais. Chega, para mim já deu. Mas meu querido, Jesus ele podia fazer a mesma coisa. Talvez lá na mesa sentado, na ceia, ele talvez tivesse abrido o jogo para os discípulos: rapaz, vocês sabem a minha missão, vou parar por aqui. Mas isso não aconteceu. Porque ele sabia bem que se ele não fosse até o final, o homem estava condenado à morte eterna. E não é isso que Jesus, Deus, o Pai eterno, ele quer para ninguém. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e através disso sejam salvos. Meu Senhor, o próprio Cristo, ele disse: é apenas conhecendo a verdade, tão somente a verdade, que sou eu, que o homem é liberto, que o homem é salvo. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque o homem pode bater em inúmeras portas, mas só existe uma porta da qual o homem ele bate e ela se abre, e lá dentro ele percebe que existe a verdadeira vida. É lá. Essa porta se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse na sua palavra: ei, eu sou a porta. Se alguém vier até mim, salvar-se-á, será salvo. Mas, irmãos, por que parece ser tão difícil isso? Por que parece ser tão difícil recebermos essa notícia e a gente abrir o nosso coração para ela e dizer: Jesus Cristo, me ajuda, eu quero, mas eu preciso da tua ajuda. E isso é necessário reconhecer, porque eu, vocês, nós que estamos aqui, não somos autossuficientes ao ponto de dizer: eu não preciso de Deus. É mentira do diabo que coloca isso na mente das pessoas. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus fluindo em nós. Glória a Deus! Porque os irmãos bem sabem bem que é esta presença que nos mantém de pé todo santo dia.
1 ano, 2, 3, 10, 15 anos, 20 anos atrás, e olhe para os dias que a gente vive hoje. Quem éramos nós lá no passado? Não éramos ninguém. Mas Jesus nos formou e nos tornou ser alguém. O inimigo sempre vai olhar para as pessoas e vai dizer: você não vale nada, você é pecadora, você fez isso, você fez aquilo, você não merece o plano da salvação de Cristo. Por quê? Porque a missão do diabo é essa: enganar as pessoas. Mas a missão do Espírito Santo de Deus é abrir os olhos das pessoas e dizer: não, é mentira do diabo, é mentira dele. Você é precioso para mim, você é preciosa para mim. Foi por isso que ele veio e morreu lá na cruz do Calvário. Para apagar aquela turvidez que o pecado estava fazendo sobre a vida do homem, para limpar e purificar através do sangue de Cristo derramado lá na cruz todos os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que uma vez em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram lá no passado. Hoje tudo se fez novo. Novo através de quê? Através de Jesus. Glória. Portanto, andai em novidade de vida. Aquilo que fazíamos antes, que desagradara a Deus, já não fazemos hoje, porque a gente sabe que isso é errado e isso desagrada ao Senhor. Se eu convidasse aqui alguém aqui à frente, que é por sinal um novo convertido, eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo dele, usaria ele mais, talvez mais do que a mim que aqui estou. Porque o homem não é medido pelo tamanho da sua estatura, nem tampouco pelo dinheiro que possui, nem tampouco pela aparentemente inteligência que tem. Mas ele é medido segundo aquilo que está dentro do seu coração. E para medir, homem nenhum consegue fazer tal coisa. Quem faz esta medição dentro de nós é Deus, através do seu Santo Espírito. Jesus Cristo, ele sofreu tudo isso aqui. Um sofrimento que ninguém talvez suportasse. Mas Jesus, ele abraçou a causa e disse: Senhor, meu Pai, deixa comigo. Eu sei muito bem que não tem ninguém lá na terra capaz de fazer isso. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei. Até mesmo o rei Davi não seria capaz de cumprir isso, aquele homem que era segundo o coração de Deus. Mas na condição de ser humano, o homem teve seus declínios, teve seus momentos de fraquezas, teve seus momentos que pisou em falso e desagradou ao Senhor, e lhe custou caro tudo aquilo que ele fez, mesmo ele sendo homem segundo o coração do Criador. A sua família pagou. Esse foi o preço a ser pago pela desobediência do rei Davi. Em contrapartida, Jesus, ele veio, nasceu, viveu como homem, cresceu até a sua idade dos 30 anos, e a partir de então inicia seu ministério, curando, libertando, salvando, pregando, ensinando, ressuscitando pessoas. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas viam os milagres de Cristo. Mas quando ele chega já lá no finalzinho de tudo, aqueles que estavam ao seu lado, até mesmo os seus discípulos, o abandonou ele, os abandonou. Os 12 fugiram, saíram de perto, mas para que se cumprisse as Escrituras:
ferirão o pastor das ovelhas, e elas se dispersarão. Nem mesmo Pedro, que na sua sempre ousadia que possuía, permaneceu perto de Cristo, ou do lado de Cristo, nos momentos mais difíceis da trajetória, do cumprimento da sua missão aqui na terra. Pelo contrário, na condição de homem e temendo a morte, negou Jesus. Mas, no final de tudo, ele se retrata. Jesus percebe dentro dele arrependimento e assim executa o perdão. Porque, como eu disse de início, o diabo sempre ele vai colocar na nossa mente e dizer o seguinte: você não merece. E de fato, é verdade. Nenhum de nós merecemos a salvação. Nenhum de nós que estamos aqui somos merecedores da salvação. Mas pela graça, eu vou repetir mais uma vez. Mas pela graça. Oi, salve. O que é graça? É algo que eu não mereço, não tenho condições de merecer, mas mesmo assim Cristo, através da graça dele, me concede aquilo que eu não mereço e me dá aquilo que eu não mereço, que no caso é a salvação. Oh, glória! Ninguém é merecedor, ninguém, mas mesmo assim Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, ele estende as mãos para nós e diz: vinde após mim. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, refúgio para vossas almas. Porque o meu jugo é diferente do jugo do mundo. O jugo do mundo é pesado, mas o meu, ele é leve. O meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, a missão da igreja neste lugar hoje é que, através dessas rápidas palavras, o Espírito Santo consiga entrar na porta do teu coração. E através desta entrada encontre morada. E assim isso acontecendo, você dando crédito à voz do Senhor. Porque todas as palavras que estão saindo daqui são vidas. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é luz. Ela é libertação. Ela é salvação. Ela é transformação. A palavra de Deus, ela é vida. E onde ela chega, a morte tem que bater em retirada. E onde ela chega na condição de luz, as trevas têm que sair. A palavra de Deus é tudo isso. Mas, na mesma palavra, ela diz que nós temos o livre arbítrio. O que é isso, irmão Daniel? Livre-arbítrio é tudo aquilo que nós, irmãos, aqui conhecemos o que é. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho o poder de decisão, de escolha. Mas é as minhas escolhas, é as minhas decisões que vão acarretar em consequências. E muitas das vezes essas minhas decisões trarão consequências eternas. Consequências para toda a eternidade. Livre-arbítrio, poder de decisão, de escolha. Eu posso fazer o que eu quiser, mas aquilo que eu fizer vai vir depois consequências. E essas consequências podem ser boas ou ruins. Isso quem vai dizer é as minhas escolhas. Jesus Cristo deixou escrito na palavra: Deus, eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida,
o caminho da morte. Perceba que Deus não diz nada, escolha esse. Ele coloca os dois. Nós é que escolhemos. Mas Ele ensina e mostra, através da sua palavra, qual caminho a gente deve tomar. Se é o caminho da morte ou o caminho da vida. O caminho da vida, sabemos bem quem é Jesus. O caminho da morte é o caminho que nós mesmos escolhemos e traçamos para a nossa vida, que é o caminho de fazermos a nossa própria vontade. E esse caminho sempre acarretará consequências não boas. E como eu disse anteriormente, consequências que durarão por toda a eternidade. Então se faz necessário nesta noite avaliar a nossa vida. Avaliar aquilo que nós professamos e dizemos que temos. Porque como eu disse sábado aqui, muitas das vezes a gente chega para alguém e diz, prega, ensina e mostra, olha, Jesus quer te salvar, Jesus é isso, Jesus fez isso, Jesus vai fazer isso. A pessoa diz o quê? Irmão Mazinho, tenho Deus já no meu coração, como o próprio Mazinho pregou aqui e falou. Mas eu já tenho Deus. Mas o que é que vai mostrar de fato que nós temos Deus nas nossas vidas? Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Aleluia. Não é aquilo que fulano disse, mas é aquilo que eu estou vivendo aqui e agora. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, esses últimos dias são os dias que antecedem a volta de Cristo.